Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui no nosso canal todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Nosso vídeo de hoje a gente vai trazer aí mais novidades sobre o amistoso dessa sexta-feira contra o Atlético, né? Jogo que vai ter transmissão aqui no YouTube, e também sobre o próximo amistoso do Vasco, na próxima segunda-feira contra o Tupi, jogo que acontecerá lá no CT Moacir Barbosa. Vamos falar também sobre uma notícia muito triste, né, que pegou a gente de surpresa em relação ao cria da base, que acabou se lesionando e só volta aos gramados no ano que vem. E também vamos trazer novidades sobre o mercado da bola. Tem jogador muito próximo a dar adeus ao Vasco aí nessa semana agora que a gente tem de preparação, né, que vai estar indo para um outro clube do futebol brasileiro. Porém, por outro lado, o Vasco também se aproxima de algumas outras contratações, jogadores que podem estar pintando aí tanto no decorrer dessas semanas, mas também na janela do meio de ano. Então eu já convido você a assistir, né, a acompanhar o vídeo até o final, o vídeo inteiro, para você ficar por dentro aí de tudo, né, ficar aí sabendo de todas as notícias do Vascão. Peço também a sua ajuda, peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida logo aqui embaixo do nosso vídeo, né? A galera esquece muitas vezes e não tem ideia, né, de como é importante para o meu trabalho que você dê essa moral, né, para o YouTube poder divulgar, compartilhar cada vez mais o nosso conteúdo. E você que está chegando aqui pela primeira vez, você que quer ficar bem informado com as notícias, informações e as novidades do Vasco, sempre em primeira mão e com exclusividade, você está no lugar certo. Só você correr ali embaixo do vídeo, tem aquele botão bem grande escrito inscreva-se. Você clica nele, automaticamente você já fará parte da nossa família, mas não esqueça também de ativar o sino das notificações, que é um sininho que fica logo ali embaixo para você sempre receber um aviso, né, uma notificação aqui no seu celular, assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando de amistoso, né? O Vasco já tem 2 jogos marcados aí, né, para o decorrer dessa semana que a gente tem pela frente. O primeiro adversário será na sexta-feira agora, jogo que acontecerá às 7 horas da noite, horário de Brasília, partida que acontecerá aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, contra o Atlético, que é um clube da primeira divisão lá de Minas Gerais. E o segundo amistoso será na segunda-feira já seguinte, né, contra o Tupi, time também lá de Minas Gerais, né? Então 2 jogos seguidos ali, né? A partida de sexta terá transmissão ao vivo aqui no YouTube para todos vocês poderem acompanhar, né? E vai ser a primeira partida após as eliminações que o Vasco teve na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca, né, que deixou o torcedor frustrado, triste, né, mas eu sinceramente não acho que o torcedor tem que se desesperar. Eu acho que o Vasco contratou bem, montou ali um esqueleto, né, óbvio que ainda faltam peças de reposição, ainda faltam ali algumas posições que o Vasco deve contratar, camisa 10, volante, né, talvez ali mais atacante de lado de campo. A gente vai falar um pouco sobre isso no decorrer do vídeo, mas esses amistosos serão ótimos testes para o Barbieri ali poder entender quais jogadores estão bem fisicamente, quais jogadores ali ele vai poder contar desde o campeonato ali, desde o início, né, do Campeonato Brasileiro, desde as primeiras rodadas, e vai poder testar ali novas caras, como o Luca Orediano, que pouco jogou até agora aí com a camisa do Vasco, Eric Marcos, Cauã Barros, enfim, moleques da base aí que estão subindo para o profissional, né? Vão aí realmente ter mais oportunidades, mais minutagem aí nessas partidas. Além desses 2 amistosos, o Vasco ainda deve fazer pelo menos mais 3 jogos treinos, ou 3 amistosos até a estreia no Campeonato Brasileiro no dia 14 de abril contra o Atlético Mineiro fora de casa. Então o Barbieri vai poder aí cada vez mais trabalhar, ganhar ritmo de jogo, conhecer ainda mais o elenco, né? Lembrando que o trabalho tem apenas 3 meses que foi iniciado, de uma nova comissão técnica, de novos jogadores, né? Molecada da base que subiu para o profissional. Então tudo isso aí vai realmente
ter, né, um engajamento muito grande ali de todo mundo que está envolvido nesse trabalho. Lembrando que para sexta-feira a gente pode perder 2 jogadores que sentiram ali alguns desconfortos musculares, Gabriel Peck e o Manu Capasso, são dúvidas ali para encarar o Atlético, e o Vasco deve ter aí 3 jogadores voltando de seleções. Andrei Santos, voltando da seleção brasileira, o Puma Rodrigues, voltando da seleção uruguaia, e o Matias Galarza, voltando da seleção paraguaia. A gente não sabe ainda qual será o time que vai a campo. O que eu posso falar para vocês é que ontem o Luca Orediano treinou como titular, o Eric Marcos também teve oportunidade no time titular, o Ivan, goleiro, também foi testado no time titular, né? E agora é aguardar, ver aí o que o Barbieri vai fazer para poder, né, garantir que o Vasco evolua cada vez mais aí no decorrer dessa preparação visando a estreia no Brasileirão, beleza? Agora, infelizmente, vamos trazer uma notícia um pouco triste, né? Infelizmente, ontem à noite nós tivemos a informação que o nosso cria da base, o GB, um atacante muito alto, muito forte, um moleque que fez ali muitos gols nas categorias de base do Vasco e foi incorporado ao profissional aí no início dessa temporada, acabou sofrendo uma lesão no joelho, né? Um entorse mais sério, parece que teve uma ruptura ligamentar, né, do tendão ali. Não, desculpa, do tendão não, do ligamento cruzado. Eu particularmente já tive 3 lesões dessas, são recuperações muito longas, né, que variam ali de 5 a 8 meses, então provavelmente o GB não deve voltar a jogar, né, profissionalmente esse ano vestindo a camisa do Vasco. Mas por outro lado, também tem notícia boa, o Riquelme, que teve essa mesma lesão no ano passado, tá treinando, ontem participou ali das atividades junto com o restante do grupo, né, já tá ganhando força física e provavelmente agora já no meio do mês de abril ele já deve estar disponível para o Barbieri começar a utilizá-lo ali no Campeonato Brasileiro. Então a gente perdeu um, vamos ganhar outro, né? Desejo ao GB uma ótima recuperação, que faça uma grande cirurgia aí, tudo corra bem, depois fisioterapia e um trabalho muscular que será feito, com certeza ele vai voltar ainda mais forte na temporada de 2024, quem sabe com o Vascão já na Libertadores da América. Mas enfim, falando agora de mercado da bola, saída de jogador. Pois é, quem está muito próximo de dar adeus ao Vasco é o nosso ex-capitão, o cara que ajudou o Vasco muito ano passado, né? O zagueiro Anderson Conceição, zagueiro de 33 anos, né? Que chegou ao Vasco ano passado e, cara, na Série B foi uma das peças fundamentais ali para que o Vasco conseguisse o acesso, né? Um zagueiro que não é nenhum craque, não é um jogador ali que realmente pruma por muita técnica, mas sempre com muita disposição, sempre com muita seriedade, e parece que o Vasco recebeu uma proposta e deve liberar o jogador para ir seguir a carreira dele no CRB, deve jogar a segunda divisão, né? Então prontamente também já desejo uma boa sorte para o Anderson Conceição. Eu sinceramente acho que o Vasco talvez pode perder uma peça importante, né? Porque o Vasco não tem aí um reserva à altura hoje do zagueiro Léo ali do sistema defensivo do lado esquerdo. O Vasco agora, para aquela posição, vai ter o Zé Vitor, que é um menino, né, de apenas 19 para 20 anos da base. Então o Vasco talvez aí agora tenha que correr atrás de mais uma contratação para esse setor defensivo. E falando em contratações, né, o Vasco aí pode anunciar 2 reforços nessa sexta-feira, né, 2 jogadores que vão enfrentar o Vasco no amistoso, né, entre o Atlético e o Vasco em São Januário, que são o atacante David Braga, né, jogador ali de 21 anos, que se destacou muito vestindo a camisa do Desportivo Brasil ano passado na Copa São Paulo. Esse ano fez um bom campeonato mineiro e tá ali no radar, né? O Barbieri vai observar o jogador nessa partida. E outro jogador que também será observado é um volante, né, um jogador de apenas 17 anos de idade, que já atua, né, no time profissional do Atlético, outro destaque também do Campeonato Mineiro, que é o volante Carlos. Então é bom que os vascaínos aí nessa partida de sexta fiquem de olho nesses 2 jogadores, né, o volante camisa 5 Carlos e o David Braga, atacante aí do Atlético, que caso sejam aprovados devem ser emprestados ao Vasco até o final da temporada. O outro jogador que o Vasco tá de olho aí, né, fez uma sondagem, é o camisa 10 do Ituano, um jogador que se destacou muito agora nesse Campeonato Paulista, né? E antes que a galera comece a criticar, né, que comece a xingar, pô, o Vasco tá contratando jogador do Ituano, do Atlético, cara, só
falar para vocês aqui o seguinte: Corinthians contratou jogador de São Bernardo, São Paulo está contratando jogador do Água Santa, o Palmeiras está contratando jogador do Guarani, então não tem demérito nenhum, não tem problema nenhum você contratar jogadores de times menores, desde que você também tenha um elenco ali forte, né? Um elenco ali que te permita fazer essas apostas. Eu acho que o Vasco aos poucos está montando esse elenco, né? E é natural você fazer algumas apostas, jogadores mais baratos, que cheguem de graça, né? E que não causem, né, um furo muito grande ao elenco do Vasco aí nessa questão financeira. Então o Vasco fez uma sondagem ao meio atacante Gabriel Barros, jogador que atua com a camisa 10 do Ituano, né? Um jogador jovem, rápido, habilidoso, boa finalização de fora da área, ótimo também em assistências e cruzamentos, e nesse momento aí estuda-se a possibilidade do Vasco fazer uma proposta, né, oficial pela compra ou pelo empréstimo do jogador. E agora, antes, né, da gente falar um pouquinho sobre esse jogador que eu quero citar aqui, que é o Alan, eu queria convidar você, que é vascaíno, você que quer participar comigo do meu grupo privado particular de WhatsApp dos membros do canal, para você, ó, fazer um Pix para esse número de celular que está aqui na tela agora, um Pix de apenas R$ 20, que vai permitir a sua entrada no grupo de WhatsApp e também nos sorteios das camisas oficiais do Vasco que a gente faz todo mês para vocês. Então, ó, tá vendo esse número aqui? Faça o Pix lá para ele, depois manda o comprovante também para esse número que está aqui na tela e a gente vai disponibilizar para você a entrada no grupo e também o seu nome entrará lá no sorteio das camisas, beleza? Então vamos falar agora aqui de um atacante que parece que está muito próximo de fechar com o Vasco, que é o atacante do Santos de apenas 21 anos, 1,87 m de altura, que é o Ruan, né? Eu acho que é Ruan que se fala, R-W-A-N, um jogador que se destacou demais na Copa São Paulo ano passado, subiu para o profissional. Esse ano agora no Campeonato Paulista fez um gol em 7 aparições ali, né? Entrando no decorrer das partidas, um atacante ali que vem, obviamente, para ser aquela sombra para o Pedro Raul. Se eu me perguntar se eu apostaria nessa contratação, eu acho, cara, que pela idade, pelo que fez ano passado na Copa São Paulo e pelas características que o jogador tem, né, é uma peça interessante. Não acho que venha para ser titular, eu acho que vem ali para caso o Pedro Raul siga mantendo, né, essa desconfiança que ele vem tendo no momento. Um jogador ali que tem um potencial de futuro, pode, obviamente, né, despontar na carreira vestindo a camisa do Vasco. O Vasco que havia tentado a contratação de um outro atacante do Santos, que não foi liberado ali pela diretoria, né? Lembrando que essas negociações com o Santos muito provavelmente tem ali algo em relação à dívida que o clube santista tem com o Vasco, né, de 6 milhões de reais, envolvendo a transferência do lateral direito Natan, né, que foi um cria da base do Vasco, foi negociado com Portugal, o Santos acabou contratando o jogador do clube português, assumindo essa dívida aí em relação ao Vasco da Gama. Então, pelo que tudo indica, o Ruan deve ser esperado no Rio de Janeiro ainda essa semana para fazer exames médicos, né, e assinar contrato com o Vasco da Gama. Ainda não se sabe se o jogador viria em definitivo, né, para ser jogador do Vasco ou se ele viria por empréstimo até o final do ano, com essa opção, né, de uma compra pelo Vasco aí, matando a dívida que o clube carioca tem com o clube santista. Então, vamos aguardar aí mais detalhes que a gente deve ter ainda essa manhã em relação à contratação desse jogador. Como eu falei agora há pouco, existem outros nomes, né, que o Vasco segue monitorando, o David Braga, o volante Carlos, tem também o Gabriel Barros lá do Ituano. E agora vamos falar um pouquinho sobre outro atleta. Então vamos falar agora de Alan, né? Muita gente me perguntando, pô, Mário, o Alan vem, o Alan não vem, o que tá acontecendo? Cara, o burburinho todo começou por quê? O Alan, ele já deixou claro muitas vezes que ele quer voltar a jogar no Vasco. Ele é um jogador que teve passagens por grandes clubes do futebol inglês, futebol italiano, atualmente atua lá no mundo árabe, né? E o Alan, recentemente, ele fez a mudança dele, né? Parece que ele tá trazendo todos os bens, enfim, as coisas da família dele lá do mundo árabe de volta pro Rio de Janeiro, né? Parece que já chegaram mais de 3 ou 4 caminhões de mudanças lá no condomínio que ele mora na Barra da Tijuca. E o meu irmão, Fernando, né, Zé Colmeia, falou, ó, galera, eu não quero confirmar nada, né? Não quero cravar nada, mas parece que o Cria pode estar voltando. Eu ainda não tenho essa informação, né? Eu ainda não consegui ter certeza se existe essa possibilidade ou não, mas como o próprio jogador já evidenciou, né, já deu algumas entrevistas falando que ele tem essa vontade, que ele tem esse desejo, né, de voltar, de ser repatriado pelo Vasco, quem sabe, né, não chegue a hora agora, né, nessa janela de meio de ano. O contrato dele lá no mundo árabe vai até o final do ano que vem.
mas nada impede o Alan de pedir, né, um rompimento, né, uma antecipação do contrato ser encerrado e ele podendo, né, assinar um contrato aí de 1, 2, 3 temporadas com o Vasco, caso parecido com o do Alex Teixeira na temporada do ano passado. Então eu acho que a gente pode sonhar, não é nenhum absurdo, né, o retorno do Alan agora no meio da temporada, mas o que eu quero falar para vocês é que até agora isso são apenas rumores, especulações. Contrato ainda não tem nada certo aí, mas com certeza seria um grande reforço, um reforço de peso pela magnitude, né, e pela bola que o Alan ainda joga e pode jogar aí vestindo a camisa do Vascão. Concordam comigo? Discordam de mim? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. Não esqueça de deixar aquele joinha, deixar aquele like no vídeo e se inscrever aqui no canal, que é muito importante para o crescimento e para a divulgação do nosso trabalho. Beleza? Tamo junto de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!